Hoje continuaremos com nosso estudo do livro de Hebreus. O capítulo a ser estudado será o de número 4, e é realmente uma epístola fantástica. É um capítulo que precisa ser estudado com reverência e respeito, do contrário, poderemos chegar a um impasse. Nós estamos falando sobre sombra e substância. E eu acho que já ficou bastante claro que a substância, em todos os capítulos, gira em torno de Jesus Cristo. Não resta espaço para nenhum outro. Portanto, eu intitulei este o Evangelho do Descanso. Como sempre, daremos início ao nosso estudo com uma oração. Querido Pai, a questão do descanso é central no Evangelho. Eu oro pedindo que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos compreender a profundidade e a amplidão de Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho do Descanso. O que quer dizer encontrar descanso no Senhor? Quando falamos sobre o capítulo 3, vimos que os israelitas não conseguiram entrar nesse descanso. A maneira como eles agiam demonstrava que não possuíam fé. Vamos então a Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Esta é uma declaração bastante séria. Os israelitas não entraram no descanso. Eles vaguearam por 40 anos. Ele nos alerta aqui que o mesmo pode acontecer conosco. E, na verdade, este é o assunto em torno do qual gira o Evangelho. Sendo assim, este assunto é de suprema importância. Precisamos tomar cuidado com a maneira em que vivemos. A palavra descanso vem da palavra grega katapausis. Vejamos o que o dicionário diz a respeito desta palavra. Ela quer dizer repousar. Significa permanecer em descanso. Já um outro dicionário define esta palavra da seguinte maneira. Ele diz colocar para descansar, acalmar os ventos. Eu gosto dessa. É acalmar os ventos. É colocar um fim nas tempestades interiores. Um lugar de descanso. Metaforicamente falando, é a bem-aventurança celestial na qual Deus habita, a qual Deus prometeu dar aos que creem em Jesus Cristo, depois que toda dificuldade e tribulação deste mundo terminar. Parte de um discurso, substantivo feminino. Na maior parte do capítulo 4, a palavra descanso foi traduzida da palavra grega katapausis, exceto por uma instância. Nós falaremos a respeito dela daqui a pouco. Hebreus 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que deles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Mas em que sentido o Evangelho foi pregado a eles? Sabemos que o Evangelho foi pregado a nós através do próprio Jesus Cristo. Mas o Evangelho também foi pregado a eles. E como o Evangelho foi pregado a eles? Através de tipos. As sombras apontavam para a substância da grande realidade, que é Jesus Cristo. Portanto, eles receberam o Evangelho, mas em tipos e sombras. E então é dito no verso 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Como disse, a palavra grega aí é katapausis. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Este verso pode ser um pouco complicado na versão King James da Bíblia. Vamos ver com detalhes. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Portanto, a fé é primordial para entrarmos neste repouso.
para que as nossas tempestades finalmente cessem. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Eu coloquei aqui uma versão mais moderna para ver como ela traduziu isto, pois às vezes podemos ver diferenças entre as traduções. Caso essas diferenças contribuam para o entendimento, então tudo bem. Mas se estas diferenças contradizem outras coisas que já foram ditas, então é um problema. Neste caso, eu não acho que contradiz, mas acrescenta ao entendimento. Ela diz: pois nós, que temos crido, entramos neste descanso. Como disse ele, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui eles fizeram a citação de maneira mais completa. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Ou seja, desde o início, a tarefa já estava concluída. Quando uma tarefa está concluída, podemos nós completá-la de qualquer maneira? Não. Nós podemos apenas desfrutá-la. Podemos nos apropriar dela, mas não podemos acrescentar nada a ela, pois a obra já estava concluída desde a fundação do mundo. O verso 4 diz: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus. Perceba mais uma vez o uso da palavra katapausis, de todas suas obras no sétimo dia. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o sétimo dia nos foi deixado como um memorial para lembrar-nos deste descanso, desta obra completada. E esta obra foi completada desde o início. Não há nada que possa ser acrescentado. Verso 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Katapausis. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Portanto, eles não entraram, mas a promessa permaneceu. Portanto, é dito que alguns entrarão. Haverá, sim, pessoas que entrarão neste descanso. Como nação, os judeus rejeitaram este descanso, que é encontrado em uma pessoa. Então, a oportunidade foi dada aos gentios, e muitos entraram nesse descanso, já outros não entraram. Porém, nem todos os judeus rejeitaram esse descanso. Muitos deles entraram. Josué não entrou neste descanso, Caleb não entrou também neste descanso. Eles confiaram nas promessas de Deus e entraram no descanso pela fé. Mas aqueles que não tiveram fé não entraram no descanso. Sendo assim, a promessa ainda está de pé. A porta ainda está aberta a todos que aceitarem o descanso. E este verso deixa muito claro o porquê eles não entraram. Foi por causa da falta de confiança. A fé é absolutamente importante. Há um capítulo inteiro no livro de Hebreus falando apenas sobre fé. Então, não falaremos muito a respeito disso agora, mas precisamos entender algumas coisas antes de prosseguirmos. Verso 7 diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele está falando no tempo de Davi, que foi muito depois da peregrinação dos 40 anos do deserto. E mesmo assim, ainda existe o hoje. Ou seja, a porta para a entrada naquele descanso não foi fechada, mas ainda permanece até o dia de hoje. Como nação, eles não entraram e o evangelho foi para os gentios. Mas, como indivíduos, qualquer um que reconheça a sua fé na obra completada de Jesus Cristo pode entrar nesse descanso. Pois se Jesus lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. E agora o verso 9 é interessante. Portanto, resta ainda um repouso.
Veja que o repouso aí não é catapulsis, mas sabatismos. Resta ainda um sabatismos para o povo de Deus. Por que será que ele utiliza uma palavra diferente aqui? E vale salientar que esta é a única vez em que a palavra sabatismos aparece no capítulo 4. Continuando no verso 10, porque aquele que entrou no seu repouso, catapausis, ele próprio repousou de suas próprias obras, como Deus das suas. O plano da salvação estava completo antes mesmo dos fundamentos da terra serem lançados. Deus descansou no 7º dia, e qualquer um que queira participar desse descanso também precisa cessar as suas obras, a fim de obter este repouso. Uma vez que obras e descanso são opostos. Agora, o fascinante é que o verso 11 nos diz para trabalharmos para entrar no descanso. Curioso, não? Então, esta é uma nuance muito interessante. Então, nós temos que trabalhar, mas descansar. As duas coisas são opostas. Como, então, combinar as duas? A única maneira de harmonizar as duas é por meio de Jesus Cristo. É como o sejais perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso e a verdade não está nele. São coisas que aparentemente parecem opostas, mas em Cristo elas se tornam realidade. Portanto, há uma obra a fazer. Temos que vender tudo. Temos que nos esforçar para entrarmos no portão estreito. Mas não é o seu trabalho que consegue isso, já que você tem que parar de trabalhar, pois é algo que foi completado em Cristo. O verso 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até mesmo a divisão da alma e do espírito. Ele então leva nossa atenção à palavra de Deus. É aí que está a solução, é onde a resposta deve ser encontrada. Ela não está na tradição, mas deve ser encontrada na palavra de Deus. Continuando o verso, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Devemos lembrar que a palavra também aponta para um indivíduo. No início era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele aqui se refere a Jesus Cristo, que discerne as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amigos, não há nada que possamos esconder de Deus. Ele sabe exatamente tudo a respeito de nós. Como você sabe, mais uma vez, vamos dar uma olhada na estrutura quiasmática do capítulo. Vamos olhar uma estrutura quiasmática a cada um deles. Existem, na verdade, muitos quiasmas, mas nós vamos fazer apenas um por capítulo. Este quiasma é da estrutura de ABC e então CBA. Em Hebreus 4, verso 2, vemos que o Evangelho não estava unido à fé. E ao irmos a Hebreus 4, verso 11, no qual a fé é o assunto principal, vemos que o Evangelho foi unido com a fé por meio daqueles que entraram no descanso. Hebreus 4, verso 3, vemos que eles não entraram no descanso. Eles não descansaram na obra completada. Portanto, eles não puderam entrar, pois não combinaram o Evangelho com a fé. É por isso que Deus, em sua ira, disse, eles não entrarão no meu descanso. Vamos agora à antítese disso, que está em Hebreus 4, versículo 10. Temos o contraste entre aqueles que descansam na obra completada por Deus e aqueles que não. E no meio do quiasma temos o C, temos lá o descanso de Deus no 7º dia.
O sétimo dia tornou-se o símbolo de sua obra completada. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia no qual ele descansou. E ele nos ordenou a fazer a mesma coisa. Portanto, Deus descansou no sétimo dia. E no verso 9 é mencionado o descanso do povo de Deus. E pela primeira vez, a palavra sabatismos é mencionada. Mas o que significa esta palavra? Nós vamos vê-la com mais detalhes daqui a pouco. Mas, essencialmente, sabatismos é um verbo utilizado como substantivo, que expressa a ação do verbo. Por exemplo, guarde o sábado como verbo e a guarda do sábado como substantivo. Então, o que ele está dizendo é que o povo de Deus que entra em seu descanso descansa assim como Deus no sétimo dia. Deus ordenou isso em seus mandamentos. Portanto, se o povo de Deus descansa, sabatismos, em outras palavras, guarda o sábado, ou são um grupo de guardadores de sábado, justamente porque descansam. Agora, isso pode parecer confuso para muitas pessoas. A Bíblia diz que os judeus não entraram no descanso. Isso porque eles concentraram-se em suas próprias obras e seu próprio mérito. Eles não descansaram na obra completada por Deus. Não descansaram nas promessas dele. Veja, é possível sim guardar o sábado como uma forma de obra. Por exemplo, os judeus tinham milhares de regras a respeito de como guardar o sábado. Isso não é descansar, isso é trabalhar. Eles então exigiam crédito para si por causa disto. Veja, o fato de algo ser utilizado de maneira errada não o torna errado. A Bíblia diz que nem um tio nem um jota seria retirado da lei. Portanto, Deus não aboliu a sua própria lei apenas porque algumas pessoas a utilizaram de maneira errada. Portanto, fica claro que ainda resta um sabatismos para o povo de Deus, um descanso, não como uma forma de obras, mas simplesmente como um memorial. Assim como Deus descansou no sétimo dia, Ele pede que nós descansemos. É para sermos testemunhas ao mundo que aceitamos o descanso em Cristo. Para compreendermos corretamente estas questões, precisamos utilizar a Bíblia e somente a Bíblia. Somente ela é capaz de cortar até a medula. Uma doutrina central nas Escrituras é a doutrina da justificação pela fé. E a justificação pela fé exclui as obras. E é justamente esta doutrina que tem sido atacada desde o início. Sim, desde os tempos de Adão e Eva. Caim determinou-se a não levar a oferta exigida, a oferta de sacrifício que deveria lembrá-lo de que um futuro Salvador viria para completar a obra por ele. Não, eu levarei as obras de minha própria mão e Deus terá que se satisfazer com isso. E foi a este ponto que a rebelião nos levou, à rejeição do descanso que Deus nos prometeu. O Evangelho foi reapresentado quando Jesus foi até aquele homem que estava deitado por 38 anos. Ele representava aqueles que perambulam no deserto. Ele perguntou ao homem: "Você quer ficar bem? Gostaria de descansar nas minhas obras completadas por você? E não mais depender das formas, dos rituais, das sombras?" E então, pela fé, aquele homem levantou-se e Jesus disse: "Tome tua cama e anda." Portanto, a questão da justificação pela fé foi reintroduzida ao Evangelho e Paulo falou sobre isso de maneira bastante sucinta, como, é claro, os outros discípulos. Ao longo da história, essa doutrina se perdeu
mas ela foi reavivada pela Reforma Protestante. Porém, mais uma vez, ela se perdeu. E então, em 1888, ela foi reavivada. Porém, mais uma vez também, o povo teve que perambular no deserto porque a rejeitou. Vamos então ver essa doutrina da justificação pela fé. Romanos 9, verso 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que vem pela fé. Porém, Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. E por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Esta pedra de tropeço tem sido um ponto de contenda desde o início. E ela permanecerá assim até o último dia. Se nós a rejeitarmos, não entraremos no descanso. Esta guerra acontece em todas as denominações. Isaías 53, verso 11 diz: Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. E por meio de seu conhecimento, o meu justo servo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A ênfase aqui é na substância. A ênfase aqui é dada naquilo que Jesus fez por você. Obras que já foram completadas desde o início, porque pela promessa ele já havia sido sacrificado. O Cordeiro que foi sacrificado desde o começo do mundo. Martinho Lutero disse: se a questão da justificação for perdida, toda a doutrina cristã se perderia ao mesmo tempo. A doutrina da justificação é a cabeça e a pedra angular. Ela sozinha gera, nutre, constrói, preserva e defende a Igreja de Deus. Sem ela, a Igreja de Deus não poderia existir por uma hora. Se o artigo da justificação cair, todo o resto cai junto. A justificação pela fé é algo extremamente importante. E é claro que também existe a santificação pela fé, porque se não for pela fé, então é pelas obras. A justificação é a justiça de Cristo imputada por meio da fé. A santificação é a justiça de Cristo transmitida. As duas coisas vêm dele, não são de nós. Ninguém pode orgulhar-se de si mesmo. No Concílio de Trento, a doutrina da justificação pela fé foi declarada anátema. O cânon 9 do Concílio de Trento diz: se qualquer um disser que apenas pela fé o pecador é justificado, entendendo assim que nada mais é exigido para a obtenção da graça da justificação, e que de maneira alguma é necessário que ele esteja preparado e disposto pela ação de sua própria vontade, que ele seja anátema. Aqui temos o elemento das obras, e ele nega o aspecto da fé. Não existe descanso numa obra completada aqui, pois é exigido que você trabalhe para entrar. O cânon 11 deixa ainda mais claro: qualquer um que disser que pecadores são justificados somente pela fé, de forma que nada mais é exigido para cooperar à obtenção da graça da justificação, que ele seja anátema. E isto é uma referência ao cânon 9 e 14. Qualquer um que diga que os pecadores são justificados somente pela imputação da justiça de Cristo, ou somente pela remissão dos pecados, sem a caridade do Espírito Santo sendo colocada em seus corações, ou seja, sem a graça infundida, que ele seja anátema. Veja, esta é uma declaração forte da Igreja Católica. Ela vai diretamente contra a palavra de Deus. É a mesma guerra que tem sido travada ao longo dos séculos, desde os tempos de Adão e Eva.
Caim foi o primeiro que demonstrou isso por meio de sua rebelião aberta. Esta é mais uma citação do Concílio de Trento. Qualquer um que afirme que a justiça recebida não seja preservada e também aumentada diante de Deus através das boas obras, e que estas boas obras são meramente os frutos e sinais da justificação obtida, e não a causa de seu aumento, que ele seja anátema. Não dá para deixar mais claro do que isso. A Igreja Católica Romana nega, diretamente da cadeira do bispo, de maneira ex-cátedra, a doutrina da justificação pela fé bíblica. Segundo ela, você ainda deve acrescentar alguma coisa. Isso não é descanso, isso são obras. Assim como os judeus que acrescentavam obras a cada um dos preceitos de Deus, eles negavam assim o descanso. Vejamos agora a visão protestante desta doutrina. Cristo, a palavra, ou seja, o Filho de Deus, tinha duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente unidas em uma pessoa. Agora, as obras de Cristo. Os homens não podem ser justificados diante de Deus por sua própria força, méritos ou obras, mas são gratuitamente justificados por meio de Cristo, através da fé, quando passam a crer que foram aceitos e que seus pecados foram perdoados por meio de Cristo, aquele que, por meio de sua morte, pagou pelos nossos pecados. Deus imputa esta fé como justiça diante dele. Artigo 4, justificação. Esta não é somente a visão protestante, mas é a visão bíblica. Não há nada que possamos fazer, nenhuma sombra pode substituir a substância em sua plenitude. É algo muito triste que na história o sangue de milhões de pessoas tenha sido derramado por causa desta doutrina em particular. A justificação não exclui a santificação. A santificação é a obra de uma vida toda, mas mesmo estas obras são obras que Cristo executa em você. Não são obras que brotam da sua pessoa, pois a Bíblia diz que não há nada de bom em nós. Porém, a presença de Cristo em nós pode mudar isto. Isto é a santificação. Mas a justificação é um ato judicial. É uma declaração de justiça que foi imputada em você sem nenhum mérito ou contribuição sua. Afinal, o morto não pode ressuscitar a si mesmo. Mas, infelizmente, o mundo protestante moderno corrompeu-se em relação à doutrina da justificação. O Martinho Lutero deixou claro que absolutamente nada poderia ser modificado deste pilar do protestantismo, ou seja, a doutrina da justificação pela fé. Porém, eles fizeram uma declaração conjunta sobre esta doutrina. O mundo protestante assinou um acordo com a Igreja Católica Romana. Ambos declararam o seguinte: juntos nós confessamos que somente pela graça, através da fé nas obras salvadoras de Cristo, e não porque há algum mérito de nossa parte, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova os nossos corações e nos equipa ao nosso chamado para as boas obras. Soa bonitinho, não é mesmo? Soa lindo. Mas isso não passa de doutrina católica disfarçada de doutrina protestante. Vamos ler de novo. Juntos nós confessamos, ou seja, o catolicismo com o protestantismo, que somente pela graça. Ora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz somente pela fé. Somente pela fé. Porém, eles dizem pela fé nas obras salvadoras de Cristo. Ora, em certo sentido, isto é verdade, mas o que realmente nos justifica é o sangue de Cristo. Para estar correta, esta frase deveria ser assim: somente pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo.
Mas aqui diz, pelas obras salvíficas de Cristo. Lembre-se que a Igreja Católica ensina que existe um depósito de méritos. Segundo ela, as boas obras de Cristo fazem parte desse depósito, mas elas não são as únicas. As boas obras de Maria, as boas obras dos santos também fazem parte desse depósito. E esses méritos podem ser transferidos para outras pessoas, de forma que as boas obras das pessoas e dos santos ao longo da história são acrescentados a esse depósito de méritos. Mas a Bíblia não diz que somos salvos por esses méritos. Segundo a Bíblia, é o sangue de Cristo que nos salva. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Portanto, isso daí não passa de doutrina católica. Continuando. Não por causa de qualquer mérito de nossa parte, nós somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova os nossos corações e nos equipa e nos chama para boas obras. Isso não é justificação, é santificação. Isso daí é uma mistura dos conceitos de justificação e santificação. Isto daí não passa da doutrina da justificação pelas obras misturada ao evangelho da graça. Ela nega a fé e nega a expiação. Isso é uma distorção da justiça. Mas vamos nos certificar de que entendemos isso corretamente. Vamos ler Gálatas 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Cristo Jesus. É importante salientar que é a fé de Jesus. É uma fé que somos incapazes de atingir. Esta fé é um dom de Deus. Temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Viu só como é claro? O Concílio Católico de Trento vai diretamente contra a Bíblia. E aquela declaração conjunta sobre a doutrina da justificação é a aceitação do protestantismo da salvação pelas obras. Gálatas 3:2 diz: Eu só quero saber uma coisa de vocês. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica? É claro que foi pela fé. O verso 22 de Gálatas 3 diz: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Já Romanos diz que tudo que não provenha de fé é pecado. Romanos 3:28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A Bíblia não pode ser mais clara. Chega a ser incrível que a Igreja Católica fale tanto de Santo Paulo, chegando até mesmo a nomear as suas catedrais com o seu nome, ao mesmo tempo em que nega aquilo que ele escreveu. Vamos agora para o espírito de profecia. A grande doutrina da justificação pela fé, tão claramente ensinada por Lutero, quase foi perdida de vista. O princípio romano de confiar nas boas obras para a salvação tomou o seu lugar. Agora, preste atenção, pois ela vai começar a falar de protestantes aqui. Whitefield e os Wesleys, que eram membros da igreja estabelecida, buscavam sinceramente o favor de Deus, e havia sido ensinado a eles que este favor seria assegurado por meio de uma vida virtuosa e da observância das ordenanças da religião. Quando Charles Wesley ficou doente e sentia que a morte se aproximava, foi-lhe perguntado em que ele colocava sua esperança de vida eterna. Sua resposta foi: Eu me esforcei para servir a Deus. Como o amigo que fez a pergunta não ficou satisfeito com a resposta, Wesley pensou: Ora, como assim? Meus esforços não são firmes o suficiente para eu apoiar minha esperança? Seria eu roubado de meus esforços? Eu não teria nada além disso para confiar. Livro de John Whitehead, Vida do Reverendo Charles Wesley. Tal era a densa treva que havia sido colocada sobre a igreja, escondendo a expiação, roubando de Cristo a sua glória e desviando as mentes dos homens de sua única esperança de salvação, o sangue do Redentor crucificado.
Meus amigos, se não compreendermos a doutrina da justificação, jamais encontraremos paz. E uma vez que este descanso tenha sido explicado por Paulo em detalhes, ele então troca de marcha e em Hebreus 4, verso 14, ele passa a falar de Jesus como o grande sumo sacerdote. Veja como é uma progressão lógica. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Este é o novo caminho. Mais tarde, Paulo falará sobre esse novo caminho, através do qual temos acesso ao Pai. É por meio de Jesus Cristo. E ele exorta os crentes a irem com confiança até o trono da graça, ao trono da misericórdia, para que obtenhamos misericórdia e encontrarmos graça para nos ajudar nos tempos de necessidade. Temos acesso direto ao trono de Deus através de Jesus Cristo. Podemos nos encontrar com Ele na Arca da Aliança, no trono da misericórdia, livrando-nos da condenação da lei, de forma que a justiça dele seja imputada em seu povo. É por isso que Hebreus 4, verso 9, diz que ainda resta um repouso para o povo de Deus. Será que isso exclui a lei? É claro que não. A lei não está em falta, nós estamos em falta. Jesus não pecou e por isso guardou perfeitamente a lei. Aqueles que entram no descanso guardam perfeitamente a lei através dele. Estas palavras são minhas, pois eu tentei reunir alguns pensamentos em um parágrafo. A humanidade anseia por descanso. Em nossa era, não há sequer uma alma que não esteja cansada emocionalmente e espiritualmente, que não esteja necessitando de descanso. Nossos tempos são tão estressantes que não há um mecanismo humano que possa reparar o dano causado à delicada composição do sistema nervoso humano além do bálsamo do descanso divino. O descanso humano é totalmente inadequado para reparar a alma. Portanto, este descanso não é o nosso descanso, mas o dele. Hebreus 4, verso 1 diz: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós fica para trás? Agora o verso 3: Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Como tal disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E o quarto verso diz que Deus descansou. Mas Deus não descansou por estar cansado. Não, ele descansou porque completou uma obra que era muito boa. Foi como um suspiro de satisfação. Uma das traduções do grego dá a entender que foi uma reação do tipo um suspiro de satisfação. Deus nunca pestaneja ou dorme. Este, portanto, é um descanso que marca uma obra que foi completada. O Salmo 121, verso 4 diz que aquele que guarda Israel nunca pestaneja ou dorme. Portanto, Deus não descansou porque estava cansado. João 5,17 diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Hebreus 7,25: Portanto, pode salvar também perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Deus não está inativo. A descrença não é capaz de encontrar o descanso mencionado nesta epístola. Portanto, este descanso pode ser encontrado apenas pela fé,
E aqueles que ainda não se apropriaram dela ainda podem fazê-lo, porque é dito: ainda resta um repouso para o povo de Deus. Temos que contemplar o que Cristo fez e não procurar acrescentar o nosso mérito, pois Ele não pode nos justificar diante de Deus. Tudo gira em torno de Jesus. Tudo depende da substância. Não há nada que reste da sombra. Como já mencionamos, este descanso mencionado neste verso é sabatismos. De acordo com o dicionário, é simplesmente guardar o sábado. Um abençoado descanso das labutas e problemas, na tão aguardada era vindoura pelos verdadeiros adoradores de Deus e verdadeiros cristãos. Não é interessante que os judeus tenham acrescentado tantos detalhes no mandamento do sábado, acrescentado tantos fardos na guarda desse dia, que tornou-se praticamente impossível guardá-lo, que praticamente não era mais um descanso? E que o mundo moderno rotula aqueles que verdadeiramente guardam o sábado como um memorial de uma obra completada, como sendo legalistas? O mundo moderno diz que não devemos guardar o sábado porque isso é trabalho. E isso é exatamente o que os judeus fizeram. Eles o transformaram em trabalho. O mundo cristão moderno o rotula como trabalho. E pode até ser mesmo, pois eu tenho certeza que existem alguns que guardam o sábado como meio de salvação. Eles o enxergam como uma passagem para a justificação. Mas não é assim. Se você guardar o sábado pelo verdadeiro motivo, se você se apegar à ideia dos sabatismos, você o guardará como um memorial da obra completada por Cristo. Portanto, se Deus descansou, nós também podemos descansar. Mas como? Entrando no descanso pela fé. Deus criou os mundos, e Ele criou a humanidade com liberdade de escolha, e os colocou sob provação para ver se obedeceriam à sua voz ou não. O caminho de Deus era o caminho da paz e da vida, e a escolha contrária era o caminho do sofrimento e da morte. Deus foi injusto por isso? Não. Porque a felicidade do universo estava em jogo e estava preparado para sofrer ele mesmo as consequências. Aquele que odiou o pecado e a injustiça estava preparado para se tornar pecado por nós. É ele quem nos salva por meio de seu próprio sangue. Hebreus 1, verso 9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. O livro de Hebreus não é a respeito do que nós podemos fazer, mas do que Ele fez por nós. Para entrarmos em seu descanso, nós precisamos permitir que Ele nos transforme, de forma que nós também amemos a justiça e odiemos a maldade. E esta é a obra de Cristo em nós, a esperança da glória. É um trabalho progressivo. Ele é chamado de santificação. É uma justiça transmitida. É Cristo vivendo dentro de nós, nos capacitando para as boas obras. E nem mesmo estas são o nosso mérito, já que é Ele que nos transforma. Só podemos nos apropriar desta justiça por meio da fé. Enquanto travemos guerra contra a vontade de Deus, não haverá descanso para a inquietude humana. Rendição total é o único caminho de obtê-la. Rendição total. Não importa o quão grande seja a tempestade, somente desta maneira podemos descansar. Lucas 11:2 diz: quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é feita nos céus, e no reino de Deus ela será feita aqui na terra. No momento, porém, não vemos isto, pois as pessoas não entram em seu descanso. Devemos parar de entrar em conflito, de lutar, de nos rebelar contra a vontade de Deus. É exigido de nós que guardemos todos os mandamentos de Deus, não ignorando sequer um deles. Não para nos salvarmos,
mas como consequência de nossa salvação. Não é interessante que Roma declarou este pensamento como anátema? Guardar o sábado para ser salvo é uma impossibilidade, porque isso não seria descanso, mas obra. Guardar o sábado porque descansamos na obra completada de Deus é um reconhecimento de seu poder e o máximo sinal da aceitação de sua obra redentiva em nosso favor por meio da fé. O sábado é o símbolo do descanso e, como tal, jamais deve ser entendido como uma obra. Por que seria necessário acrescentar uma costura a uma roupa perfeita? Ou por que quereríamos nós acrescentar uma sentença a uma garantia de perdão completa, selada e assinada? Ninguém faria tal coisa. Se recebemos um documento de perdão completo, assinado e selado, por que quereríamos editá-lo? E segundo a Bíblia, é exatamente isso que nos foi dado. Esta obra foi completada desde a fundação do mundo. Aquele que nos amou e deu a sua vida por nós, tanto pela criação quanto pela redenção, preparou o nosso caminho para entrarmos em seu descanso. Por que não confiar nele? Por que não segui-lo? Não deveríamos nós caminhar aonde o pastor nos guia? Por que temermos? Por que ele abandonaria algo pelo qual pagou um preço tão caro? Assim como os hebreus, nós perdemos a fé em Jesus constantemente. Eles poderiam ter entrado na terra, mas ficaram focando nos gigantes, nos vírus, seja lá o que for. Exatamente o mesmo acontece hoje. Por que Deus nos abandonaria, sendo que pagou um preço tão caro por nós? Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. É a esta direção que leva o caminho. Precisamos aprender a ter fé em Cristo Jesus, a confiar nele. E aquele que prometeu que terminaria em nós as boas obras que começou, merece confiança. É uma promessa na qual precisamos confiar e temos que viver de acordo com ela. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo hoje está cheio de medo, e isto porque não confia na palavra. Salmo 119, 165. Grande paz têm aqueles que amam a tua lei. Nada os ofenderá. Portanto, como encontrar paz neste mundo inquieto, de rebelião e anarquia, de incredulidade e infidelidade? Como pode a nossa natureza caída ser transformada em conformidade com a vontade de Deus? A resposta está em Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E agora o verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Precisamos compreender o seguinte: não podemos esconder nada de Deus. Não podemos impressionar Deus por nada que façamos. Comparado com o que Ele fez por nós, qualquer obra nossa cai imediatamente na insignificância. Não podemos nos esconder de Deus. Ele nos conhece de cima a baixo. Salmo 139, verso 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama na sepultura, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não podemos nos esconder de Deus. Não podemos evitar Deus. Ainda que procuremos fugir dele, mais cedo ou mais tarde nos depararemos diante de seu trono de julgamento. É por isso que a Bíblia diz em 1 João 1,9:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Se isto é uma promessa de Deus, se eu for até Deus com a minha pecaminosidade e confessar meus pecados, e em sua fidelidade e justiça Ele me perdoar os pecados, purificando-me de toda a injustiça, quem executou essa purificação? Eu ou Deus? É claro que é Deus. A purificação de Deus é totalmente perfeita. Após esta purificação, o quão perfeita torna-se a minha justificação? Totalmente perfeita. E para tal eu não contribuí em nada. Por que então eu quereria acrescentar algum mérito meu a essa justiça? Pois afinal foi a justiça dele que operou em mim. Sabe, é inacreditável que este tipo de discussão ainda esteja acontecendo dentro do mundo protestante. Nada e ninguém é capaz de fugir de seus olhos. Aquele que criou a visão da águia não tem menos visão que a sua criação. Ora, se a águia é capaz de ver um grilo mexendo-se em meio a um arbusto, mesmo estando a quilômetros de distância, quanto mais Deus? A espada de duas lâminas penetra e divide. Ela corta em pedaços até expor a medula. O sacerdote inspecionava o cordeiro em busca de imperfeições, e então o cortava em pedaços, expondo assim as partes mais interiores, e queimava gordura em volta dos rins. Portanto, a espada deve fazer a sua obra. Este mundo, que por meio de trombetas e arautos proclama a filantropia de seus grandes homens, não pode enganar a Deus que vem em secreto. A frase "os olhos do Senhor" aparecem muitas vezes nas Escrituras e nos faria bem estudar esses versos. Os noticiários de hoje adoram falar em filantropia. Mas a vida desses mesmos grandes nomes que são louvados pela sua filantropia está cheia de imundícia. Deus não é enganado por essas pessoas. A única maneira de encontrar a salvação é ir ao trono de Deus e confessar que nós somos pecadores. Gênesis 6, verso 8 diz: "Mas Noé achou graça diante do Senhor." Será que Noé era perfeito? Ora, ele não ficou bêbado e caiu nu? Deuteronômio 11, verso 12. "Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano." Ora, Deus não deixa passar nada. Deuteronômio 13, 18. "Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardardes todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazerdes o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus." 1 Samuel 26, 24. "E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação." Aqueles que nutrem uma conexão com Deus sabem de onde vem a sua ajuda. Não vem de suas próprias obras, mas vem de Deus. E há vários versos na Bíblia que exemplificam isso. Segundo Samuel 15, 25 diz: "Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que, se achar graça nos olhos do Senhor, Ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação." Veja que aqueles que confiam nele dependem dele. 1 Reis 15, 5. "Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu." Davi fez muitas outras coisas erradas, não foi só apenas na questão de Urias. Ele fez o recenseamento do povo, ele também errou na maneira pela qual conduzia os filhos. Todos estes erros estão registrados na Bíblia. Mas ele se arrependeu. Esta é a questão. Ele não procurou recorrer aos méritos de suas boas obras. Não. Davi sabia muito bem o que era. Ele sabia que era um pecador. 1 Reis 15, 11. "E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Onri fez o que era mau aos olhos do Senhor,
e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Deus está ciente de tudo isto. Há versos que revelam que os olhos do Senhor estão sobre os reis, sobre tudo o que estão fazendo. E Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor seu Deus. Segundo Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Você sabe o que é perfeição? É depender totalmente de Jesus Cristo. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, seja bom ou ruim, Deus é capaz de discernir. Segundo Crônicas 21:6, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Seja mal ou bom, os olhos do Senhor veem tudo. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. E o deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Salmos 34:15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não deveríamos internalizar esses versos? Não deveríamos nós confiar nestes versos? Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e Ele pesa todas as suas veredas. E Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não podemos fugir de Deus. Os olhos do Senhor conservam conhecimento, mas a palavra do iníquo Ele transtornará. Isaías 49:5, e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Precisamos compreender estas promessas. Jeremias 52:2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Em outras palavras, o seu escrutínio é penetrante. Seus olhos não deixam passar nada. E se formos ao Evangelho ver o que Jesus fez, encontramos em Marcos 11:11 o seguinte: e Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Sabe, eu consigo imaginar o olhar de Jesus. Os olhos dele não deixam passar nada. A perdição do templo e da cidade estava selada. Aquele cujo olhar não deixa passar nada, foi embora. Que coisa terrível era Jesus deixar o templo sem nunca mais voltar a ele. A sua casa foi deixada desolada. Ou seja, Deus não está mais na sombra, pois agora Ele mesmo veio na substância. 2 Coríntios 6:16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, habitarei com eles e com eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Será que Deus força a sua entrada em nós? Ou será que Ele fica na porta, batendo? Ele aguarda na porta do templo que Ele deseja habitar. De acordo com a história, Jesus purificou o templo 2 vezes. Mas, como não houve mudança do coração, Ele foi embora. Que o mesmo não ocorra conosco. Ele conhece a nossa condição e, como um habilidoso cirurgião, deseja remover os tumores do pecado e da corrupção moral de nosso coração. Mas assim como é feito com cirurgiões terrenos, precisamos assinar uma carta de consentimento antes que ele possa aplicar a espada e não apenas revelar a fonte do nosso mal, mas também fazer a remoção do mesmo. Ele não tem medo dos piores casos, pois a sua mão pode curar qualquer um. Nós julgamos as ações e a dureza de coração, mas ele conhece a causa e a cura. Nós normalmente olhamos para as pessoas e pensamos, que pessoa desprezível. Mas nunca nos perguntamos por quê. O que aconteceu na vida dele? Por que ele tornou-se assim? Poderia o toque da gentileza fazer algo por ele?
Devemos ter compaixão mesmo dos piores casos, pois não sabemos o que os tornou assim. Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe, existem muitas palavras duras em nosso meio. Apocalipse 1, verso 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Apocalipse 2,16: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É a palavra de Deus que efetua o corte. E os olhos do Senhor são chamas de fogo. Apocalipse 19, verso 15: e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora, pare para pensar. Olhos sem uma espada não podem atingir o alvo. E uma espada sem olhos também não podem. Esta espada pode matar ou curar, dependendo da nossa escolha. E a espada é a palavra de Deus. Uma vez que Deus tenha deixado em sua palavra essa questão do descanso tão clara, e os poderes deste mundo, por sua vez, lutam tão fortemente contra ela, o que faremos? Que lado escolheremos ficar nesta guerra? A palavra é vida. João 6:63. É o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra de Deus é vida. E essa palavra está ativa. Não é à toa que Paulo escreveu em Hebreus 4, verso 12 o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que verso fantástico! Nós deveríamos estudá-lo e compreendê-lo melhor. Quando esta palavra entra no coração, ela se afirma, ela tem autoridade, ela vai aprumar, ela vai transformar o blasfemador em um filho de Deus. Será que nós mesmos nos transformamos filhos de Deus? Ou seria a justiça de Cristo que trabalha em nós? É a palavra dele que nos transforma. Paulo utiliza a palavra penetrar. No Pentecoste, a palavra penetrou o coração de 3.000 homens. E é este tipo de pregação que precisamos novamente na chuva serôdia. Não devemos nos intimidar conforme a maldade aumenta, mas devemos ser ainda mais ousados. Na versão King James, esse trecho da Bíblia tem o título A Palavra de Deus Divide. Lucas 12:51. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. E estaria Jesus se referindo à igreja ao dizer uma casa? Seria esta a igreja que se apega ao testemunho de Jesus e guarda os mandamentos de Deus? Estaria esta casa dividida, 2 contra 3 e 3 contra 2? Parece que sim, ao considerarmos a situação atual. E ao considerarmos o cristianismo como um todo, havemos sentada nos conselhos ecumênicos, pois dizem por aí que não há mais divisão. Ora, mas esta igreja não possui a palavra que divide até a alma? O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra a sogra. Não seria isto o que está acontecendo na igreja hoje? A igreja que se auto-intitula a mãe de todas as igrejas? Está ela em harmonia com suas filhas? Ou as filhas jogaram fora a palavra de Deus a fim de se harmonizarem com a mãe? Nenhum tribunal terreno é mais preciso do que Deus no tocante a discernir o mal. Mas não precisamos nos desesperar, porque Deus sabe de absolutamente tudo. Eu não posso negar o meu passado. Eu tampouco posso corrigi-lo. Não posso voltar atrás com as minhas faltas.
mas eu posso confessá-las. Hebreus 4, verso 5 diz: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós podemos até esconder nossos pecados da família, amigos e comunidade, mas não podemos escondê-los de Deus. Portanto, a confissão é absolutamente necessária. E que tipo de sumo sacerdote nós temos? Um que já morreu pelos nossos pecados. Você acha mesmo que ele não os conhecia até mesmo antes de morrer? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas as pessoas não querem isso. Elas querem um mediador, querem um sacerdote. A necessidade nos leva ao trono da graça. Apenas quando percebemos a nossa grande necessidade é que podemos começar a jornada da recuperação. Em 2 Reis, encontramos a história da necessidade dos leprosos. Havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? A lepra é símbolo do pecado. Se resolvermos entrar na cidade, nós morreremos lá, pois há fome nela. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém lá, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, os cavalos, os jumentos, e fugiram para salvarem a vida. Quem foi que tinha feito aquilo? Foi Deus. Ele preparara o caminho. E quando estes leprosos chegaram à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Mas aí disseram uns para os outros: Não estamos agindo corretamente. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Essa história foi registrada para nós. Se nós já descobrimos o trabalho que Deus fez por nós e simplesmente aproveitarmos os seus benefícios, se não compartilharmos, nos tornaremos culpados. E o cristianismo hoje é culpado diante da humanidade. Nós também precisamos de graça, misericórdia e alimento celestial, e precisamos compartilhá-lo com o mundo. Os homens procuram ajuda dos outros homens. Homens indicam padres e pastores para sua salvação e confiam no braço de carne para livrá-los do pecado. Constroem capelas, igrejas, templos, catedrais, mega-igrejas e apontam pastores para liderá-los enquanto o divino pastor está esperando, batendo, à espera de alguém que abra a porta. Homens pagam sacerdotes para saciarem a necessidade de suas almas, enquanto o divino sacerdote oferece a salvação de graça. Aquele que é muito melhor do que os anjos foi trocado por homens. Não é isso que o mundo faz? Não existem religiões hoje cujos ministros se chamam de sacerdotes e outros se chamam de Santo Padre? Hebreus 1, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que irmos para homens, se podemos ir para Jesus? Tornou-se um com a humanidade em todas as coisas, exceto pelo pecado. Cristo era sem pecado.
Hebreus 4, verso 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos com confiança até o trono da misericórdia e, pela fé, nos apropriarmos da salvação. O espírito de profecia diz: ele abriu mão de tudo para seguir com o plano de misericórdia de Deus para a raça caída. No cumprimento do propósito celestial, ele tornou-se obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz. Ele não teve comunhão com o pecado, não tinha nada que ver com ele. Ele veio a este mundo e tomou sobre a sua alma sem pecado a culpa do pecador, para que estes pudessem ser justificados diante de Deus. Ele lutou com a tentação e a venceu em nosso favor. O Filho de Deus, puro e imaculado, suportou a penalidade da transgressão e recebeu o golpe da morte, que trouxe libertação para a raça humana. Isto sim é protestantismo. Hebreus 2, verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. E em Hebreus, capítulo 4, verso 15, lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A questão do descanso está intrinsecamente ligada ao sumo sacerdote que nos concedeu esse descanso. Nós, porém, vamos atrás de sacerdotes terrenos, impostores que alegam possuir as prerrogativas de Cristo de absolver dos pecados e pronunciam bênçãos a almas não convertidas que nunca foram penetradas pela espada de Deus. Quando eu fazia parte da Igreja Católica, eu não precisava da Bíblia, não precisava da espada. Me ensinaram que tudo de que eu precisava era de um padre. Mas um dia, quando um padre não estava disponível para mim, eu fui atrás da palavra de Deus. Há somente um sacerdote que se qualifica, porque ele é um sacerdote para sempre. Nós não somos sacerdotes, somos ministros. Nós servimos e não comandamos. Nós suplicamos, não coagimos ou forçamos. Nós choramos e não gritamos um comando. Pregamos o evangelho do arrependimento e não a salvação nos pecados. É verdade que a Bíblia diz que somos um sacerdócio real, mas as nossas ofertas não são sacrificais. Elas consistem do incenso da salvação, do louvor, e a maior recompensa dessas ofertas são vidas entregues que entram no descanso. Chegou a hora do povo de Deus ler mais e orar mais. Hebreus 4, verso 3 diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como ele disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem terminadas desde a fundação do mundo. Esta é a essência do capítulo 4. Estamos vivendo no grande dia da expiação antitípico. Naquele dia, todos os sacerdotes, com exceção do sumo sacerdote, eram banidos do templo, e apenas o sumo sacerdote, vestido de uma roupa simples e branca, fazia expiação pelos pecados do povo, pelos dos sacerdotes e por ele mesmo. Mas nós servimos um sumo sacerdote impecável, e que ainda assim tornou-se pecado por nós, e ministra em um templo que não foi feito por mãos humanas. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Este é o tema do capítulo 4. O descanso pelas obras completadas de Deus. Uma obra para a qual nada podemos contribuir, uma vez que ela já está terminada. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vamos voltar para Deus.
Voltemos ao caminho indicado pelas Escrituras, e então estaremos em segurança. Reconheçamos que encontraremos descanso nele, e não em nossas próprias obras. O que não quer dizer que não devamos mais fazer o que é correto, ou mesmo nos esforçarmos para entrar pelo portão estreito, ou que não devamos mais lutar contra principados e potestades. Não façamos essas coisas pela nossa própria força, mas na dele. Que Deus nos ajude a compreendermos este assunto. Este assunto tem sido motivo de guerra desde o início e terá que ser resolvido antes da volta de Cristo. Vamos orar. Querido Pai, a questão de descansarmos em uma obra terminada tem causado mais derramamento de sangue do que qualquer outro assunto. Dá-nos sabedoria e que façamos da palavra de Deus a nossa norma. Em nome de Jesus, amém.